mas é de fé no coração. Abre alas, é Flamengo campeão. Ela chegou na live, meu Nogueira, falando claro e com tal leveza, faz lembrar uma porta-bandeira que samba Flamengo com certeza. Boa tarde, esse é o Belcast número 2 aqui no canal Abre Alas FC, onde o esporte é nosso manto e o chat é a nossa nação. Cabelinho. Fala galera, hoje até tentei me arrumar, mas não adianta. Olha o cabelinho aqui fugindo. Prometo que eu darei um trato especial de beleza por vocês, viu? Ó, botei até brinquinho aqui, tá achando o quê? Galera, essa foi mais uma semana rubro-negra, uma semana recheada que começou com aquele chocolate que a gente esperava ter vindo no sábado de aleluia, veio no domingo, né? O domingo da misericórdia, né? Da misericórdia de Deus pra nós aqui, 4-0 não pros corintianos. 4-0 no Corinthians, um jogo que a gente sobrou, né? Um jogo que sobramos bastante, né? É um jogo que foi necessário para dar uma acalmada nos corações rubro-negros. Precisávamos nos acalmar e foi um jogo maravilhoso porque Pedro começou o jogo para nossa alegria, né? Para nossa felicidade. O cara tá se recuperando e tá bem demais. 2 gols de Pedro, né? Arrascaeta jogando muito. Não posso falar que nunca critiquei, porque eu critiquei o Arrasca. O cara, quando começa, ele começa lento, né? O Arrascaeta começa muito lento essa fase de preparação. E não só de preparação, porque ele vinha de uma cirurgia também, né? Mas tá jogando muito. De La Cruz jogando uma barbaridade. Bom, nosso sistema defensivo não podemos nem, né? O que a gente vai falar? Ayrton Lucas voltando a jogar. Foi muito bom. E, cara, abrilhantou Hugo Souza. Abrilhantou. Hugo Souza. Abrilhantou o jogo, né? Um jogo muito gostoso. E aí nós tivemos, vamos lá, ó, pra eu não errar, tá? Pra eu não errar porque eu já gravei várias vezes, tô com medo de errar de novo, pô. Nós tivemos depois o jogo na Copa do Brasil, né? Botafogo da Paraíba, na quinta-feira, gente, quinta-feira, 1º de maio, feriado, estávamos em casa esperando um jogão. Mentira, o jogão a gente não espera, né? Mas 1-0, né? Foi só 1-0, mas que bom que foi 1-0, melhor a vitória do que, né, sair no empate, e depois a gente decide isso daí. E amanhã nós teremos mais um jogo do Campeonato Brasileiro, um reencontro com o nosso ídolo, Gabigol! Bom, o cara realmente foi ídolo, né, nos anos que passou aqui. Talvez nos primeiros 3 anos tenham sido os grandes anos dele, até 2022, e depois o cara foi caindo, e vamos ver, né? Acho que a gente ganha, né? Vai ser amanhã 6h30, tá, galera? Acho que a gente leva esse jogo. E para os corações que estavam aflitos, né, depois de subir a montanha para jogar em Quito contra a LDU, um jogo bastante esquisito, trouxemos o 0-0, trouxemos empate, e os corações ficaram aflitos, por quê? Porque no dia seguinte o Palmeiras jogou, Palmeiras subiu um pouco mais, foi até La Paz, e ganhou, né, e a gente fala, pô, caras subiram 1000 metros a mais e ganharam, olha, Palmeiras tá com tudo, Palmeiras desceu, depois perdeu pro Bahia 1-0, né? Então é assim, gente. Acho que o Felipe Luiz vem numa crescente, né? Ele vem numa constante, vem consolidando esse trabalho, um trabalho que a gente pode falar desde já, né? Um sistema defensivo muito sólido, né? Um sistema defensivo muito sólido. Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo voltou e joga muito, né? Joga muito. A nossa saída de bola com ele é outra coisa, né? O cara é o xerife ali da zaga, joga muito. Ayrton Lucas se recuperando, olha que maravilha, né? O Varela, que a gente é um jogador mediano, mas que, pô, tem cumprido muito bem a sua missão quando é ele que tem que entrar ali no lugar do Wesley, e algumas vezes até pela lateral esquerda, né? O cara virou um coringa das laterais, né? E o Alan, como não falar do Alan? Acho particularmente que o Alan foi um dos que se destacaram ali no jogo contra o Botafogo da Paraíba, né? Um jogo que até meio caótico, né, minha fala, mas voltando ao Botafogo da Paraíba, um jogo que foi um pouco também abaixo, né? Eu acho que a gente espera mais. Sabemos confiamos, eu acho que a gente tem uma esperança, vou falar sabemos, talvez seja um pouco demais, mas a gente tem esperança, eu tenho esperança no Michael, embora ele tome decisões ruins, como todo ser humano, como todos nós, né, ele toma muitas decisões ruins, mas, cara, o cara, ele é diferente, né,
é botar a cabeça no lugar, talvez assim, ó, torcida, será que a gente pode dar um apoio ao Michel? Porque se ele põe a cabeça no lugar, ele vai pra cima, sabe? Cara, ele com confiança, ele parte pra cima, ele, cara, chuta gol, vai fazer o gol que ele não tem feito, vai dar o drible na hora que tem que dar, não dá o drible na hora que não tem que dar, mas ele tem aquele imponderável, né? Ele tem aquele, cara, o que vai surgir daí? Então, Michel, vou dar um voto de confiança em você, porque, cara, porque a gente gosta desse imponderável, desse... É muito gostoso, né? Ver esse futebol malandro, esse futebol que a gente não sabe do que virá, né? Mas com confiança, acho que as decisões mais acertadas virão. E também, né, uma nota negativa naquele jogo também é... O Luiz Araújo também não foi bem, mas o BH, mais um jogo do BH, depois da divulgação aí da questão das apostas, né? Mais um jogo ruim do BH, infelizmente, né? Não vou fazer minha crítica contundente às casas de apostas, que eu não gosto, né? Não gosto de casas de apostas, cassinos. Vou falar a verdade, a seleção brasileira é uma vergonha, mas falar a verdade, casa de aposta no esporte também é. Também é, né? E tem... Nossos jogadores se enredam, né, por essas confusões. Acho que prejudica muito o espetáculo, né? Prejudica muito o espetáculo do futebol, prejudica muito o esporte, né? O esporte é algo saudável, né? É um entretenimento, cada dia mais é entretenimento, mas não vamos esquecer que o esporte é algo que fomenta, né? Fomenta a saúde, fomenta as coisas boas, e não acho que casa de apostas sejam coisas boas. Então, acho que essa combinação é esquisita para um caramba. E é isso, é o que eu acho. Agora vamos para a seleção brasileira, né? Bom, a minha seleção é o Flamengo, mas também temos aqui a nossa seleção brasileira passando vergonha nessa semana, né? Mais uma vergonha. Aliás, a seleção brasileira, pô, teve no foco 2 vezes essa semana. É a seleção brasileira levando um não, mais um fora, né? Do Ancelotti, mais um fora. E de repente, quando fala, pô, JJ foi demitido do Al Hilal, tá livre. E aí, pra quem que eles viram as cargas depois do fora vergonhoso do Ancelotti, segundo, viram as cargas pro Abel Ferreira, de repente surge esse nome, como assim? Né? Tem um livre, tem o JJ livre, Abel Ferreira, cara, como assim, né? Eu particularmente adoraria ver o JJ na seleção. Acho que ele resgataria essa ilusão, né? Essa admiração que a gente tem, pô, vamos ver o que vai ser, o que virá. Cara, Edinaldo, não passe a terceira vergonha, cara, não passe essa terceira vergonha. Vai no JJ. Se o Neymar estiver bem, infelizmente ele não está bem, né? É um craque, né, da geração passada. A geração dele já tá acabando, já acabou praticamente, né? Ele tá nos estertores, ele tá no fim dessa geração, ele tá na casca do bagaço. Mas, pô, cara, se você tiver um pouquinho melhor, sabe? Tiver assim, focar um pouquinho, você vai estar na Copa. Com o Jorge Jesus, com quem for, você vai estar. Mas tem que estar melhor, cara. Tem que se proteger mais. E a segunda... o que eu queria perguntar é isso. Vocês gostariam de ver o JJ na seleção? Cara, o JJ, ele trouxe de volta o brilho nos olhares dos torcedores e não só dos flamenguistas. Eu lembro que em 19, torcedores de outros times paravam para ver o jogo aqui nas telões de Botafogo. E ele falou assim, pô, você é flamenguista? Não, eu sou tricolor, torço fluminense, mas tá muito bonito ver esse time jogar. Cara, a gente quer ver isso de novo. Traz essa esperança, essa ilusão, porque o Abel não vai trazer isso. Vai ser um jogo pragmático. Deixa o Abel no Palmeiras, minha gente. Deixa o Abel no Palmeiras. Foca no JJ. Vocês também gostariam de ver JJ na seleção brasileira? Edinaldo, para de passar vergonha. Não é nem bandeira, né? Uniforme vermelho, só se for para lembrar a vergonha que a gente sente não é da seleção, da CBF, vamos lá. A gente sente vergonha da CBF, vocês nos fazem passar vergonha, nos fazem ruborizar a face. Aquele vermelho é só pra lembrar da vergonha, né? Que vocês nos fazem passar. Então, é isso, galera. Amanhã, Flamengo e Cruzeiro. Durante a semana a gente vai ter jogo da Libertadores da América, Flamengo e Central Córdoba lá na Argentina. E a gente precisa ganhar, a gente vai ganhar. Confiança, Flamengo tá azeitadinho, Pedro tá bonitinho, Arrascaeta tá jogando, De La Cruz, e tem gente ali que não é protagonista e tá bem. Alan, Varela e o Rossi. Quem gosta do Rossi? Eu gosto do Rossi, acho ele fundamental, gosto muito. Galera, um grande abraço a todos, esse foi o Belcast número 2. Um grande beijo, até semana que vem. Mas o que quer
dizer. Abre alas, vou te contar falando claro. Abre alas é de fé no coração. Abre alas é Flamengo campeão. Ela chegou na live Bel Nogueira, falando claro e com tal leveza, faz lembrar uma porta-bandeira que samba Flamengo com certeza.